Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina nesta sexta-feira, dia em que nós dedicamos uma atenção, uma devoção especial ao Sagrado Coração de Jesus. E eu quero que você agora comigo reze. Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Vamos agora abrir a nossa Bíblia e meditar o Evangelho de hoje, que você vai encontrar aí em Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Presta bastante atenção e acompanha comigo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram providentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu acredito que nós conhecemos esta parábola das 10 virgens, algumas prudentes, outras imprudentes. Fazia parte de um ritual de casamento da época de Jesus, essas jovens fazerem o cortejo do noivo. E elas precisavam estar preparadas. E diz aqui que 5 delas, que eram previdentes, ou seja, eram prudentes, olharam para a realidade e disseram: ele pode vir logo, mas ele pode não vir, então vamos nos preparar, vamos colocar óleo, né, se caso precisar. E as outras não, né? Ah, ele vai vir logo, talvez, não se preocupar não, deixar só isso aqui mesmo, tá bom. Aquelas pessoas que adoram viver na reserva, né? A missa do domingo e tá bom, chega, para que tudo isso? Já essas virgens prudentes são aquelas que têm as suas reservas espirituais. O que acontece? O noivo chega, aquelas que acenderam suas velas, né, as suas lâmpadas, e as outras não. E elas pedem, né, dá um pouquinho de óleo para a gente. E elas dizem: não, pode ser que seja suficiente para nós e para vocês. E vocês vão me dizer: poxa vida, que falta de caridade, né, Frei? Não. Essa parábola que Jesus contou, não é para falar de caridade. É para falar de fé. É para falar de vigilância. É para falar da nossa prudência ao esperar o noivo, que é Cristo. Jesus falou que um dia ele vai voltar. Quando? Não sabemos. Ele só disse: vigiai e orai, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Então nós proclamamos isso no credo.
né? Creio em Jesus Cristo, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então Jesus vem. Quando? Não sei. É preciso que a gente esteja pronto, estejamos preparados, como essas virgens prudentes, com as nossas lâmpadas. E essa lâmpada aqui significa a nossa fé. As lâmpadas acesas, o óleo da fé, que faz a gente ficar espertos, vigilantes. Diz aqui que todas dormiram. Às vezes a gente acaba cochilando também. Nas nossas preocupações, nos nossos planos, nos nossos projetos. Mas na hora que ouviu-se o grito, o noivo está chegando, se levanta e continua esperando. Então essa parábola não é para falar sobre caridade. É para falar sobre vigilância. E é muito interessante, uma vez eu vi uma explicação de um padre que eu nunca me esqueci, que é exatamente esse cuidado que nós precisamos ter com a nossa vida espiritual e que às vezes a gente abre mão porque alguém sempre nos pede de nós. Eu fico às vezes um pouco até assustado. Eu estava dizendo isso para um confrade esses dias. Depois que eu voltei aqui para o Brasil, sempre que eu olho no meu celular, tem sempre vários convites. E eu entendo que é o carinho das pessoas, é o amor das pessoas, né, que me querem por perto, que querem me ouvir. Eu fico feliz por isso. Mas ao mesmo tempo eu não posso me descuidar e entrar num processo de ativismo, de ficar fazendo muita coisa, tentando ir em todos os lugares e dando todo o meu óleo para as pessoas sem poder buscar as minhas reservas. E como é que eu busco as minhas reservas? Levando a minha vida de frade, rezando com os meus irmãos, fazendo as minhas leituras, tendo o meu momento de solidão, de silêncio, de oração, tendo o tempo para poder ser frade, preencher a minha vida espiritual, encher as minhas vasilhas. Mas se todo mundo fica o tempo todo, eu quero conversar com o Senhor, eu quero me conversar com o Senhor, eu quero que o Senhor venha pregar aqui, eu quero que o Senhor celebre a missa aqui, quero que o Senhor faça isso, quero que o Senhor faça aquilo, eu vou ficar dando esse óleo para todo mundo, vai chegar um momento que vai faltar. Então cuidado, porque às vezes a gente fica nessa tentativa de querer agradar a todo mundo, de querer dar o nosso óleo para todo mundo, e pode faltar para mim e para vocês. Então quando o Frei Wilter disse não posso, não é tanto porque o Frei Wilter só prefere alguns e outros não. De jeito nenhum. Tento ir em qualquer lugar que for preciso, seja no lugar mais rico ou no lugar mais pobre, eu vou. A minha missão é essa. Mas eu não posso ficar o tempo todo dando o meu óleo para todo mundo, porque se chegar um momento que Jesus me chama e eu tiver com a lâmpada apagada, né? Essa pessoa que fica o tempo todo para os outros, e não constrói as suas reservas espirituais. É o veneno do ativismo. Quantos padres, quantas freiras, quantos consagrados, quantos médicos, quantos professores, quantos advogados, quantas pessoas hoje estão estressadas, estão ansiosas, estão com a síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento. Por quê? Porque vive o tempo todo dando o seu óleo para todo mundo e não consegue ter as suas reservas espirituais. Então, sim, eu não consigo dar o meu óleo e nem quero dar o meu óleo para todo mundo, porque eu preciso ter as minhas reservas espirituais. Então eu preciso rezar, eu preciso levar a minha vida de frade, a minha vida como um sacerdote, que tem às vezes uma rotina a cumprir, que não pode o tempo todo ficar dando o óleo para todo mundo, que pode faltar para mim e faltar também para vocês. Então pensa nisso. Eu estou falando aqui de mim, mas você se coloca também nessa mesma posição. Você que fica o tempo todo vivendo para o teu filho, vivendo para o teu esposo, vivendo para a tua família, o tempo todo para os outros, dando o teu óleo para os outros, para todo mundo. Mas na hora que você precisa, que chega uma dificuldade, que chega um sofrimento, que chega uma traição, uma decepção,
uma contrariedade, a tua lâmpada está vazia. Por quê? Porque você não acumulou esse óleo da fé. Porque você estava o tempo todo dando para todo mundo. E na hora que você precisou, não tem. Então, crie as suas reservas espirituais. Essa parábola, repito, não é para falar de caridade, é para falar de vigilância. E cada um de nós, em particular, precisamos ter as nossas reservas espirituais. Porque é você e o noivo. Você precisa estar com fé acesa para quando o noivo vier e te encontrar e nos encontrar vigilantes. Pense nisso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.